epicárdio. O epicárdio é a camada temos que ver, é a camada, esta camada aqui, como vê aqui na imagem, o miocárdio também e o endocárdio. Eu sinto mais para cima. Eu sempre peço para ir mais para cima. Para cima ou para baixo? Como estava a dizer, que encontramos... Não, na cavidade. Então é para baixo do documento. Mas embaixo. Sim. Desculpa. Cavidade. Sim. Como dizia no início para a cavidade, nós encontramos quatro cavidades. Que nelas nós encontramos 2 grupos de cavidade e dentro delas nós encontramos 4. Que são o átrio, que encontramos o átrio direito e o átrio esquerdo. E os ventrículos, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Conforme vendo aqui a imagem. Descente, por favor, mais para baixo. Nós sabemos que a função do coração é bombardear o sangue para as nossas veias sanguíneas, para o funcionamento do nosso corpo. E temos aqui estou sendo mais para baixo, os batimentos cardíacos. Nós encontramos a sístole e a diástole. Nós temos. Sim, nós temos a sístole e a diástole. Vou explicar um pouco como acontece a movimentação da sístole e a diástole. Você está a ouvir? Está a ouvir? Sim, sim. A diástole é a câmara, né? É a relaxada do ventrículo e o enchimento passivo. E depois do enchimento passivo, vamos para a sístole arterial, que é a força pequena da quantidade que o sangue faz do sangue para o ventrículo. Depois da sístole, nós vamos para a contração ventricular isovolumétrico, que é a contração do fechamento das válvulas, mas não cria pressão para a superfície ou não cria pressão suficiente para abrir as válvulas semilulares. E depois da contração, vamos para a injeção ventricular. À medida que a pressão ventricular aumenta e excede a pressão nas artérias e abre as válvulas semilulares e o sangue é injetado. E depois, no fim, vai para o relaxamento ventricular isovolumétrico, que depois de todo aquele funcionamento, o ventrículo relaxa e a pressão cai aos fluxos sanguíneos, aos fluxos do coração que são no ventrículo. Okay. Tá certo? Sim, sim. Depois falamos da pressão arterial. Pressão arterial, nós podemos dizer que pressão é como uma força. Então, é a força que o coração faz para os vasos sanguíneos. É a força E nessa pressão nós encontramos... É a força que que o sangue faz. Isso, não o coração. Para os vasos sanguíneos. Uhum. Sim, família, sim. Sim. E na pressão arterial nós podemos encontrar a hipotensão e a hipertensão. Encontramos a hipotensão, hipertensão, que são criadas através do estresse, a obesidade e outros alguns fatores. A hipotensão é quando há falta de baixa tensão. Ok. Muito bom. Sim, termina por aí.
E tem essa figura aqui, podes explicar? Sim. Aqui nós temos a hipertensão. Não, hipotensão. Hipertensão. Hipotensão. Sim, hipertensão. Quando, estava a dizer, quando há fatores de estresse, acontece na alta tensão. Por exemplo, se eu tenho um trabalho numa fábrica, e nessa Madalena, fábrica estão Madalena, sem trabalho. Madalena, Madalena, Sendo assim, o sim, estresse sendo não acontece na hipertensão, mas sim o estresse causa a hipertensão. Tinha que ser assim. docente. Yes. Ok, docente. Sim, sim, o estresse causa a hipertensão. Ok. Temos a obesidade também, a hereditariedade, que são doenças que nós podemos herdar. Ok. Só para eu te dar 18 valores, podes explicar como que cada um aqui vai causar a hipertensão? Ok, vou explicar desse. Ok. Aqui temos que no excesso de sal, no excesso de sal, todos nós sabemos que quando há muito sal na comida, pode nos causar tensão alta. Na alimentação não saudável, os alimentos não saudáveis, como as comidas, como fast food, comidas rápidas, elas causar hipertensão através das gorduras. O que fazem as gorduras? As- Eu, docente, não quero mentir, mas vou tentar explicar. Isso. Sim, as gorduras, como nós sabemos, as gorduras, docente, não sei como dizer. As gorduras colam as paredes dos vasos sanguíneos e o que acontece com o Sim, raio? elas colam A e pa- há dificuldade. Docente? Eles colam a parede do vaso sanguíneo e depois com o raio do vaso o que acontece? Aumenta ou diminui? Diminui, docente. Então quando diminui, isso vai fazer o quê? Vai dificultar Isso. dificulta os vasos sanguíneos. Não, dificulta a passagem de sangue. Sim, E quando dificulta a passagem de sangue, o que acontece com a pressão arterial? ela aumenta. Isso. A seguir. E temos aqui a hereditariedade, que são doenças que nós nascemos com elas, que são doenças que nós herdamos. Se meu pai tem tensão, eu quando for a nascer, posso ter aquela filho ou meu sobrinho, coisas. Ok. Muito bom. Muito bom. Então, a obesidade é aquele fator que explicamos quando falamos de alimentação. Sim, A explicação é quase que a mesma, ok? é sim.